Olá, pessoal. Eu sou a Oreisa Cavalcante, aluna do Instituto Federal do Campus Petrolina e bolsista no projeto do PIBID. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, no caso, é a nossa segunda aula da matéria eletiva de Introdução à Astronomia. E nós vamos falar sobre telescópios, a história dos telescópios também. Bom, eu vou desligar minha câmera porque está travando um pouco e vamos seguir adiante das nossas atividades. Primeiramente, o que é um telescópio? Bom, um telescópio ele é um instrumento óptico capaz de ampliar a imagem dos corpos celestes pela combinação de lentes ou espelhos. Eles têm como princípio básico concentrar o máximo de luz numa lente ou espelho para obter imagens nítidas, permitindo aos astrônomos estudar estrelas ou planetas. Nas observações astronômicas, os telescópios eles podem realizar três principais tarefas. Uma delas é coletar luz de uma maior área, no qual torna possível o estudo de fontes fracas. Outro ponto seria a melhor resolução e aumentar o diâmetro angular do objeto. E o terceiro ponto seria medir a posição do objeto. Bom, o telescópio óptico, ele possui três tipos: os refratores, os refletores e os catadiópticos. Bom, os refratores são compostos por lentes, os refletores são compostos por espelhos e os catadiópticos são compostos tanto por lentes, tanto como por espelhos. As aberrações cromáticas, ela surge ao fato do comprimento focal da lente ser dependente do comprimento de onda. Como o índice de refração varia com o comprimento da onda, o ângulo de refração na interface entre os dois diferentes meios também deve depender do comprimento da onda. Então, resultando em um comprimento focal, que depende do comprimento da onda. Com consequência, o ponto focal da luz azul difere do ponto focal da luz vermelha. Então, o problema da aberração cromática pode ser reduzido pela adição de uma ou várias lentes de correção. Bom, a invenção do telescópio foi um marco importante para a evolução da astronomia, e acredita-se que o primeiro telescópio foi criado pelo fabricante de lentes Huxley Pershey durante o século XVII. Foi notado, então, que uma certa combinação de lentes influenciava no aumento de objetos. E ele criou esse objeto, esse aparato, para a guerra, porque os soldados precisavam de alguma coisa que eles pudessem enxergar as tropas inimigas de longe. Então, Huxley Pershey conseguiu criar esse aparato naquela época. E em 1609, Galileu Galilei ele tomou conhecimento sobre esse marco científico, no caso, né? E deste modo, ele tentou construir o seu próprio telescópio a partir dessa invenção. E, então, com a ajuda dos seus amigos naquela época, ele tinha um amigo também que era fabricante de óculos, e em 1610 ele estreou seu telescópio ao apontá-lo para a Lua. E quando ele apontou, ele percebeu que a Lua não era lisa, assim como naquela época eles imaginavam que ela seria, que ela possuía algumas crateras e tudo mais, e conseguiu observar estrelas, o planeta Júpiter. E mesmo sendo considerado o primeiro homem a visualizar as crateras da Lua e as estrelas que jamais haviam visto, o seu marco mais importante foi o descobrimento dos satélites de Júpiter. De acordo com suas observações, Galileu ele ratificou a teoria do heliocentrismo de Copérnico, do qual dizia que os planetas giravam em torno do Sol. E a partir daí nascia a astronomia moderna. Como podemos observar nesse caso, esse é o modelo óptico do telescópio de Galileu. E Johannes Kepler, com o passar dos anos, ele foi observar como é que ocorria o telescópio de Galileu e ele tentou melhorar, utilizando como ocular da lente uma lente convexa, aumentando o campo do telescópio, embora invertia a imagem aumentada.
mas era provocada na imagem, uma maior aberração esférica. Com isso, o holandês Christian Huygens, eu acredito que o nome seja assim, tentou combater essa aberração esférica aumentando a distância focal dos seus objetos. Aí aqui, nesses próximos slides, a gente pode observar um telescópio refrator moderno. Ele é conhecido como uma luneta astronômica, no caso. E o maior telescópio refrator já criado. Bom, esse é o telescópio newtoniano. Então, ele foi inventado por Isaac Newton, como já leva o nome, né? Isaac Newton, ele acreditava que a aberração esférica não podia nunca ser corrigida. Então, dessa maneira, ele idealizou o outro tipo de telescópio, no caso, o refletor. O telescópio refletor, então, ele utiliza espelhos ao invés de lentes. Então, para ele, se a luz não atravessasse nenhuma lente, a aberração esférica deixaria de ser um problema. Então, as características do telescópio de Newton é que são diferentes das lunetas, das quais utilizam apenas lentes para aproximar as imagens. No caso, os telescópios de Newton, eles utilizam um espelho esférico ou parabólicos para captar a luz. A imagem refletida pelo espelho incide em outro espelho plano e, em seguida, vai a uma lente ocular, que é responsável pelo foco. Esse daqui é um telescópio refletor moderno. Esse é um telescópio refletor, o maior no caso. Bom, o telescópio catadióptico. Ele foi inventado por Bernard Schmitz e a história dele é basicamente que, ao mesmo tempo em que Newton ele desenvolvia o seu telescópio, o francês Guillaume Cassegrain inventava um telescópio refletor. Dessa maneira, muitos anos depois, o astrônomo Bernard ele adicionou ao desenho do francês uma lente, então conseguindo corrigir a aberração desse tipo de telescópio. Nessa imagem aqui a gente vai poder observar isso, que na ideia de Cassegrain seria dessa forma, o telescópio ele seguiria nesse padrão. E já no modelo Schmitz-Cassegrain, que foi quando ele conseguiu colocar a lente, no caso, no desenho, né? Aqui fica lente. Então, ele vai ter outro modelo, vai seguir a mesma forma, só que com uma lente a mais no seu espectro. Os telescópios a rádio. Ele foi inventado por Carl Guter-Jinsky. O telescópio a rádio ele foi desenvolvido por acaso. Em 1930, o engenheiro Carl ele foi designado para descobrir onde estava vindo uma fonte estática que estava interferindo com os sinais de rádio e telefone da região. Ele acabou construindo um objeto muito grande, com cerca de 30 metros de diâmetro e 6 metros de altura, que podia girar totalmente no seu próprio eixo. O telescópio conseguiu receber sinais de 20,5 MHz e, com os dados recolhidos, ele descobriu que a fonte de interferência vinha de fora do nosso sistema solar. Então, ele conseguiu desenvolver, vamos dizer assim, um telescópio a rádio em que ele poderia emitir sinais de fora do nosso sistema solar. E as características para esse telescópio, eles diferentes do telescópio óptico, os radiotelescópios observam as ondas de rádio emitidas por fontes de rádio, normalmente através de uma ou um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. Hoje em dia existem vários desses tipos de telescópio, existe até vários telescópios nesse modelo unidos, que são as antenas parabólicas para grandes dimensões e grandes captações de ondas de rádio. E o telescópio Hubble, que é um dos telescópios mais importantes da nossa história e um dos mais presentes. Ele possui cerca de 30 anos de história já, e ele está localizado no espaço, em órbita terrestre, e ele possui esse nome em homenagem a Edwin Hubble, pelas suas descobertas astronômicas, dentre elas a expansão do universo.
Porque Hubble, ele tinha teorizado essa questão da expansão do universo, ele conseguiu observar de cerca assim, não tão preciso, mas conseguiu concluir que o espaço estava assim em expansão. E quando o telescópio Hubble foi para o espaço, ele conseguiu provar, ele deu jus ao nome dele e conseguiu provar que o espaço sim está em grande expansão. E o telescópio Hubble ele é responsável por registrar várias e várias imagens do nosso espaço sideral, no caso, do universo inteiro. Até onde ele alcança, ele consegue registrar imagens. E essas daqui, eu vou mostrar duas imagens para vocês, que são exemplos das imagens captadas pelo Hubble. Essa daqui é denominada como asas celestes, que os gases liberados durante a morte de uma estrela espalham-se e assumem uma forma semelhante a asas de uma borboleta. Eu acho linda essa imagem. E outra imagem captada é a galáxia Messier 83, que é conhecida também como a galáxia é conhecida também como a galáxia Catavento do Sul. É uma das maiores galáxias em espiral e uma das mais que estão próximas à Terra. E bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre a história, uma breve história sobre os telescópios, as suas evoluções e as suas características. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário, podem me mandar e-mail ou deixar algum comentário lá no Class, que eu logo estarei respondendo a vocês. Após essa aula, eu vou passar uma atividade para vocês. Vou liberar uma apostila com o conteúdo dessa aula e também um formulário para vocês responderem aos questionamentos para saber se vocês estão por dentro do conteúdo. E por hoje é só, e muito obrigada por assistirem até aqui.